Tipos de cadeias carbônicas. Assim como a gente já fez a classificação a respeito dos tipos de carbonos, a gente também pode fazer uma classificação a respeito dos tipos de cadeias carbônicas, tá? Então, a gente vai distribuir em 4 categorias diferentes. A primeira categoria, nossa cadeia vai possuir ou não extremidades, a disposição dos átomos, como eles estão organizados, né, ao longo da cadeia, o tipo de ligação química que está presente nessa cadeia carbônica e os tipos de átomos que está presente nessa cadeia. Então, quando a gente tiver a cadeia com extremidades, a gente vai chamá-la de aberta. Quando ela não tiver nenhuma extremidade, ela pode ser chamada de fechada, certo? Na disposição dos átomos, eles podem ser organizados da maneira de formar uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. O tipo de ligação pode ser saturada ou insaturada. E a respeito dos tipos de átomos, essa cadeia pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. Agora a gente vê cada caso como fica para cada uma dessas categorias aqui, tá? Então essas são as 4 categorias e essas aqui são as classificações que essa cadeia vai ter. Lembrando que a cadeia, a gente vai classificar ela primeiro olhando sempre para a primeira categoria, vai ser uma ou outra, para a segunda categoria vai ser uma ou outra, para a terceira categoria vai ser uma ou outra e para a quarta também uma ou outra. E tudo isso vai se acrescer depois do final. E a gente vai fazer um exercício para entender mais ou menos como é que funciona então, essa classificação de cadeias, tá? Primeiro vamos ver o caso número 1, que é sobre cadeias com ou sem extremidades, tá? Então, quando essa cadeia ela apresenta ou não essas extremidades, ela vai ser classificada ou como aberta ou como fechada. Lembrando que a aberta também pode ser chamada de acíclica, certo? E a cadeia fechada pode ser chamada de cíclica. Então, o que a gente vai perceber aqui, ó? Na cadeia aberta, ó, ela tem extremidades, né? Os carbonos, tem carbonos nas pontas, então tem carbono nessa região aqui, aqui, essa região aqui tem carbono, e eles não se ligam entre si, ó. Aqui também tem várias extremidades nessa molécula aqui, e essas aqui não, ó. Esse carbono que tá aqui, ele vem fazendo ligações com outros, ó, e ele vai ligar com esse outro carbono nessa ponta, fechando aqui a cadeia. Aqui também, representando outra cadeia fechada e outra cadeia fechada, tá? Então, por isso que também a gente chama de cadeia cíclica, né? Porque ela forma um ciclo. Então, esse carbono ele vai fechar formando um ciclo, uma cadeia cíclica, certo? Segundo exemplo de classificação, essas cadeias ainda podem ser classificadas como normal ou ramificada, tá? As cadeias normais são desse tipo assim, mais ou menos, tá? Então, cadeias normais sempre possuem carbono primários e secundários na sua estrutura. Então, como a gente aprendeu, né, no tópico anterior, classificar os carbonos primários e secundários, então, ó, esse carbono aqui da ponta é um carbono primário, esse carbono aqui tá ligando com outros dois, é um carbono secundário, tá? Então, a diferenciação entre uma cadeia normal ou ramificada vai ser a presença de carbonos primários e secundários, somente presente nas cadeias normais, e nas cadeias ramificadas eu pelo menos vou ter um carbono que seja ou terciário ou quaternário. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Esse carbono aqui, ó, está ligando com 1, 2, 3 átomos ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu tenho uma cadeia ramificada e depois a gente vai começar a aprender, né, alguns outros termos. Provavelmente essa aqui vai ser uma ramificação nossa, né, que vai ligar diretamente com esse carbono terciário. Essa região eu vou ter uma ramificação. Aqui eu vou ter outra ramificação também. Aqui esse outro carbono terciário aqui, esse carbono aqui da ponta, ele vai formar uma ramificação, certo? Na cadeia de baixo aqui também, ó, que tem um carbono terciário, ele ligou com 1, 2 e 3 átomos ao mesmo tempo. Então, provavelmente esse composto daqui, esse composto aromático grandão aqui, ele vai entrar como uma ramificação também, talvez, tá? Então, essa cadeia pode ser aberta ou fechada e também pode ser normal ou ramificada. Então, aqui tem um exemplo, ó, do exemplo anterior ali. Eu tenho, ó, tanto cadeia aberta quanto cadeia fechada também podem ser classificadas como normal, tá? Então, a gente vai olhar, toda a cadeia vai passar por aqueles 4 aspectos, ó. Toda a cadeia vai passar por esse primeiro aspecto, segundo, terceiro ou quarto, tá?
e sempre vai ser um ou outro. Então, esse exemplo aqui, ó, é uma cadeia aberta e normal. Essa aqui de baixo é uma cadeia fechada e normal, certo? Ó, uma cadeia aberta e ramificada. Essa aqui é a ideia, tá? Vamos para o próximo exemplo. A próxima classificação, então, vai ser sobre cadeia saturada ou insaturada, tá? Então, a definição de cadeia saturada é aquela cadeia que apresenta apenas ligações simples, né? E a cadeia insaturada vai ser aquela que vai possuir uma insaturação, que na verdade é uma ligação dupla ou uma ligação tripla, tá? E a condição para que isso seja classificado como ou saturada ou insaturada é que esse tipo de ligação ocorre sempre entre átomos de carbono, tá? Então, muito importante, esse tipo de ligação acontece sempre entre átomos de carbono aqui, então é muito importante de analisar, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, ligação simples, 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 certo? Ligação simples, 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 simples. Aí tem gente que vai olhar aqui, ó, essa ligação dupla, né? E vai pensar, tá, mas tem uma ligação dupla aqui, né? Não, a gente não pode classificar como insaturada. Então, tu vai ter cuidado, então, não. Por quê? Porque essa ligação dupla aqui está entre um átomo de oxigênio e um átomo de carbono que está aqui. Lembrando que a condição, tanto para classificar em cadeia saturada ou insaturada, é o tipo de ligação, saturada sempre simples, insaturada dupla ou tripla, mas entre átomos de carbono. Então, entre os átomos de carbono desta cadeia aqui, ó, apenas ligações simples. Aqui também apenas ligações simples, tá? E aqui não, aqui eu vou ter uma ligação dupla, ó, entre dois carbonos, tem um carbono aqui, outro carbono aqui. Nessa situação tem um carbono aqui, outro aqui, ó, entre dois carbonos, então vou ter uma ligação dupla ou tripla, tá? Então, tendo apenas uma dupla ou uma tripla entre dois carbonos, eu vou classificar essa cadeia como insaturada. Tendo apenas ligações simples entre os carbonos, né? Então, tem uma cadeia saturada. E a última classificação, então, ó, lembrando que a gente pode já começar a fazer essa classificação nessa cadeia aqui, por exemplo, como aberta, ela vai ser normal porque tem só carbono primário e secundário, e saturada porque ela apresenta apenas ligações simples, certo? Vamos para a próxima classificação. Na próxima classificação, a gente tem a separação entre cadeias homogêneas e as cadeias heterogêneas. Nas cadeias homogêneas, não tem a presença do tal do heteroátomo. E nas cadeias heterogêneas, possuem o heteroátomo, tá? A primeira coisa, o que seria esse tal heteroátomo, né? Para a gente poder identificar e entender como é que funciona nesse caso aqui. Bom, então aqui nós temos a definição do que é um heteroátomo, certo? Um heteroátomo vai ser um átomo que não é o carbono e que está no meio da cadeia, né? Ou seja, entre os carbonos pode ser átomo de oxigênio, nitrogênio ou até mesmo átomo de fósforo, tá? Então, qual é, a ideia aqui? A gente vai olhar para essa cadeia carbônica aqui, ó, que eu tenho carbono, 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 carbono. Não teve nenhum outro átomo diferente de carbono quebrando assim essa cadeia, né? Diferente nessa sequência. Eu tenho o átomo de oxigênio aqui, ó, mas ele não está entre carbonos, tá? A condição para ter um heteroátomo tem que ser esse átomo, sim, diferente, que geralmente vai ser O ou N pra gente, né? Entre os carbonos, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem O carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Então, eu tenho um átomo aqui diferente de carbono entre dois carbonos, né? Ou seja, no meio da cadeia. Quebrando essa sequência de carbonos, eu vou ter um átomo diferente. Então, esse aqui vai ser o heteroátomo. Se tem a presença dele, eu tenho uma cadeia heterogênea, certo? Aqui outros exemplos, ó. Eu tenho aqui carbono, carbono, e aqui vem o nitrogênio, vem carbono. Então, nessa sequência, né, tá vindo de carbonos e carbonos e carbonos, mesmo em cadeias fechadas, tá? Isso aparece no cadeias abertas como cadeias fechadas, que tem alguns ciclos. Então, vem algum átomo ali diferente, no caso aqui é o nitrogênio, para poder quebrar essa sequência de carbonos, tá? Então, a condição é que esteja entre carbonos esse átomo diferente, ou de nitrogênio ou de oxigênio, que é o heteroátomo, tá? Aqui nessas cadeias aqui, por mais que tenha
elemento químico oxigênio, ele não está entre os carbonos, então eu não posso classificar esse átomo de oxigênio como heteroátomo. Então, consequentemente, minhas cadeias aqui são homogêneas. Ó, aqui tem outro exemplo. Ó. Esse átomo de oxigênio ele está entre o hidrogênio e o carbono. Esse aqui está ligado diretamente com o carbono, não está no meio dos carbonos. Ó. A sequência de carbonos está aqui, ó, nessa cadeia. Ó. Tem toda uma sequência de carbonos e não tem nenhum outro tipo de átomo aqui interrompendo. Então, por este motivo, essa cadeia aqui a gente vai classificar como homogênea mesmo tendo esses átomos diferentes, tá? Então, só para reforçar, para ser o heteroátomo tem que estar no meio de carbonos, assim como a gente já viu no exemplo anterior, que para ter uma cadeia insaturada, essa ligação dupla ou tripla, ela tem que estar entre os carbonos. Então, para ter um heteroátomo e ter uma cadeia heterogênea, esse átomo diferente também tem que estar entre carbonos. Então, esses aqui são exemplos de outros tipos de classificações que podem aparecer, tá? Então, cadeia mista e cadeia aromática. A cadeia mista, basicamente, é ela possuir uma parte que representa uma cadeia aberta e outra parte que represente uma cadeia fechada. Então, vai coexistir na molécula, na cadeia, né? Esses dois tipos de características, a parte aberta e uma parte fechada, certo? Existe também as cadeias aromáticas, tá? Que é um tipo de cadeia fechada e apresenta esse grupo aqui em específico, o benzeno, com 3 ligações duplas e 3 ligações simples, alternando entre si, ou vocês vão ver também com uma bolinha no meio para representar essa alternância, né? Entre as ligações duplas dentro deste anel benzênico, tá? Então, olhou essa estrutura aqui, eu tenho um tipo de cadeia aromática, que é um dos tipos de cadeia fechada que a gente acaba trabalhando separadamente. Então, se a gente até olhasse para essa molécula aqui, ó, que tem a parte fechada e a parte aberta, que seria uma cadeia mista, ela poderia ser mista e aromática, porque a parte fechada dela corresponde a esse grupo aromático que é idêntico a este grupo aqui, certo? Então, para terminar, a gente vai fazer um exercício resolvido do proponato de butila, né? Então, essa é a representação aqui da cadeia carbônica do proponato de butila. E a gente vai ter que classificar. Primeira categoria, então, é uma cadeia aberta ou fechada. Então, ó, eu tenho extremidades, né? Tem uma cadeia mais linear aqui. Então, representa um tipo de estrutura de cadeia aberta. Lembrar que aberta pode ser também chamada de acíclica ou alicíclica, que eu não comentei aqui, mas é um termo que não aparece mais hoje em dia com tanta frequência. Então, a cadeia aberta ou acíclica. Segunda categoria, né? Se tem uma cadeia uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. Lembrando que para eu poder achar uma cadeia ramificada, eu tenho que achar um carbono terciário ou quaternário nela. Então, vamos analisar esse carbono aqui que está meio diferentinho, né? Esse carbono aqui está ligado com 2 oxigênios e esse carbono aqui. Então, ele não conta para a estrutura terciária, porque ele teria que ligado com 3 carbonos ao mesmo tempo. Então, ele não está ligado apenas só com carbono aqui, então isso aqui é um carbono primário comum, então eu não tenho nenhum outro tipo de estrutura de carbono nessa estrutura que represente o carbono terciário. Então, eu só posso ter uma cadeia aberta, vírgula, normal. A outra classificação é quanto ao tipo de ligação. Então, ó, entre carbonos, ligação simples, 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 simples e simples, né? Então, todas as ligações entre os átomos de carbono são ligações simples, então essa cadeia pode ser saturada. Lembrando que essa ligação dupla aqui é entre o oxigênio e o carbono. Então, para ser insaturada, a ligação dupla ou tripla tem que estar entre 2 carbonos. Aqui não vale, então é uma cadeia saturada. E o último exemplo, então, ao quanto tipo de átomo que aparece nessa molécula. Então, eu tenho aqui a presença de um heteroátomo. Lembrando que o heteroátomo é esse átomo de oxigênio, nitrogênio, que vai estar entre carbonos, né? Quebrando essa sequência aqui, ó, carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono, tá? Então, heteroátomo é esse átomo de oxigênio ou nitrogênio que aparece entre carbonos. Tem o heteroátomo, cadeia heterogênea, tá? Então, para fechar, cadeia aberta ou acíclica, lembrar que são sinônimos, normal, saturada e heterogênea, certo?